felizmente, voltamos a ter recuperação financeira do salário dos servidores, voltamos a ter concurso público, voltamos a ter adequação dos planos de carreira. A máquina pública não está sendo mais destruída, destroçada, desmantelada como foi no governo anterior. Nós temos hoje nessa pauta ajustes importantes no plano de carreira do Senado Federal e nós temos no projeto 179 um conjunto de medidas que foram negociadas com diversas carreiras do Serviço Público Federal. Algumas, eu diria, a maioria, líder Guimarães, que a última vez que tiveram essa oportunidade foi antes do golpe que tirou a presidenta Dilma, que passaram 6 anos sem nenhuma oportunidade de sequer uma mesa de negociação, sequer uma interlocução com o governo federal. O governo que passou destruiu os planos de carreira, destruiu a recuperação financeira que foi feita anteriormente. Não foi só o salário mínimo que ficou congelado nesse país, não. Também o salário dos servidores federais de quase todos os órgãos. Por isso que para nós é muito importante essa pauta de hoje. É uma pauta muito cara para a maioria dos trabalhadores, especialmente aqueles do serviço público. Eu não consigo imaginar em nenhum país sério, em nenhum país desenvolvido, você ouvir um parlamentar dizendo: estou votando para que tenha super salários. Eu estou votando para que a Constituição brasileira seja rasgada. Eu estou votando para que um servidor ganhe mais do que o presidente da República. Fala-se isso abertamente no microfone e ninguém se escandaliza. Olha, em país sério eu já vi população virar deputado em lata do lixo por causa de proposição dessa natureza. Assim, voltei semana passada de viagem no Japão, tive a oportunidade de estar com alguns parlamentares japoneses. Lá o ministro renunciou, o ministro de Estado renunciou porque disse uma bobagem. Imagina se a Câmara dos Deputados inteira, se o Congresso japonês decidisse votar super salários para o seu próprio poder, parava o país, cercava o parlamento até eles voltarem atrás da sua decisão. Mas infelizmente a gente não está no país sério. A gente não está no país que a população se revolta e faz pressão para que seus parlamentares não votem esse tipo de absurdo. A gente está no país da população anestesiada, que a classe política faz o que quer. Aumenta super salário, se acovarda na frente do Ministério Público, se acovarda na frente do Judiciário. Um monte de gente que sobe na tribuna para falar de defesa de mais pobre e de justiça social. Sobe na tribuna e tem a coragem de falar que agora o mais pobre que você disse defender vai pagar super salário, vai pagar salário acima do teto constitucional. Explica, vai lá, vocês não dizem que fazem campanha só para os mais pobres, que estão preocupados com os mais vulneráveis, que estão preocupados com a fome. Chega na sua base eleitoral e tem coragem de dizer que você está fazendo o sujeito da periferia bancar um salário de 50, 60, 100 mil reais. Fala que você está votando um projeto que a cada 3 dias trabalhados o sujeito vai ter 1 dia de folga. Fala isso na base de vocês, ninguém tem coragem, né? Porque não tem coragem nem de colocar digital, que nem a votação vai ser nominal. Então cria um pouco de vergonha na cara aí. Um dos problemas mais sérios desse país é o abismo entre os que ganham muito, os bilionários, por isso que se reivindica sempre, e essas casas, Senado e Câmara, têm que enfrentar isso, a contenção, a taxação dos super salários, dos super ricos e, ao mesmo tempo, a necessária valorização do servidor público. A maioria, 95%, ganha pouco e ganha insuficiente. E isso não ajuda a população. Esse é o sentido do nosso... Presidente. Olha, nós estamos favoráveis ao destaque feito pelo PSOL por uma razão muito simples. O que a gente busca aqui é uma discussão ampla do todo, e isso só pode ser feito por uma reforma administrativa. Nós temos aqui neste projeto e no anterior, que é perguntas que ninguém sabe responder e está todo mundo votando favorável. Qual é o impacto financeiro disso? Qual é o percentual de aumento que está sendo aplicado?
E outra pergunta, que esse reajuste linear entre todos os níveis da carreira da Câmara, tem várias coisas que ninguém tem resposta. Então precisa ter um debate sério, por isso esse destaque do PSOL é muito oportuno. A gente não pode fechar o olho e aprovar qualquer coisa. Então a gente acompanha o PSOL no destaque dele. E, honestamente, se pudéssemos, nós avançaríamos para a solução de todos. Mas eu gostaria de, aproveitando o líder do governo que aqui está, o líder do PT está numa reunião paralela, o líder Luizinho está chegando, chamar os líderes para que nós possamos, eu fico até assombrado, e talvez o Brasil não saiba disso e nem a imprensa, de que os assessores, TV Câmara e um monte de outras pessoas que ficam aqui depois das 9 horas, não ganham hora extra. Isso, para mim, fere um princípio cristão, que eu acredito que digno é o obreiro do seu salário. Não ganham hora extra. Eu acho isso uma temeridade. E quero aqui, presidente Hugo Mota, que sei que grande parte de pessoas que gostam de criticar Vossa Excelência na presidência, Vossa Excelência está tendo a coragem de resolver e reajustar salário de servidores que estão aqui sem reajuste nenhum desde 2015. Todos os brasileiros do país, todos, inclusive os profissionais de imprensa, tiveram reajuste de 2015 até aqui, porque já são 11 anos sem reajuste algum. Então, ou então não recebiam seu próprio salário. Isso acabou. Presidente, mais um minuto para concluir. Hoje isso acabou. Isso é uma luta histórica. Eu que estou nessa casa pelo 4º mandato, desde o início nós fazemos parte da Frente em Defesa dos Trabalhadores, Trabalhadoras Terceirizados e Terceirizadas. E todos os anos nós lutamos pela conta vinculada. E esta gestão assegura hoje a conta vinculada. Nenhum trabalhador será fraudado nesta casa. Mas, para além disso, houve o aumento do auxílio alimentação. Houve uma decisão, e eu queria mais uma vez parabenizar, e ao deputado Carlos Vera, primeiro secretário, porque está impedida a redução de salário nos contratos de prestação de serviço. E, para além disso, a escala de recesso, que antes era uma incógnita, hoje está transparente. Então, portanto, eu queria parabenizar, são lutas históricas que se consolidam nesta gestão. Do seu salário, enfim, nós respeitamos muito a luta de cada um dos servidores desta casa, a quem agradecemos pela dedicação diária em colaborar com o funcionamento da Câmara dos Deputados e, consequentemente, do Congresso Nacional. E nós temos que, na verdade, nesses momentos, parar para analisar a situação de maneira macro e não de maneira micro. Nós estamos aqui discutindo apenas a parte dos servidores de carreira que já recebem o teto do seu salário, já recebem o teto permitido pela lei brasileira, que inclusive é o teto que nós, deputados, recebemos. Nós estamos aqui tratando desses servidores que passarão a ter, e aí nós vamos definir a abrangência na casa, o direito de receber extrateto pelas funções que ocupam, funções de coordenação, de direção, de responsabilidade aqui na casa.